Professor Cristiano, Pedagogia Concursos. Vamos resolver hoje a questão, né? Vamos resolver a prova. Tem várias questões aí da banca VUNESP, a prova de educação infantil, professor de educação infantil, né? A VUNESP, Prefeitura de Piracicaba. Então vamos lá, vamos resolver as questões de conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Vamos lá, então, só para comentar aqui, a Banca VUNESP, essa prova foi 11 de agosto de 2019, uma prova com questões longas, muito longas, de 15 linhas, questões para mexer aí com o emocional, né, das candidatas aí do lado psicológico, mas as alternativas super simples, tá bom? Então eu vou estar comentando aqui com vocês uma a uma, ok? Então vamos lá. Questão 26. Como eu disse, né, são questões bem longas. Vamos lá então, questão 26. Considerando o artigo 205 da Constituição Federal e os princípios e fins da educação nacional, conforme o artigo 2º, né, da LDB, contribuições, né, de Aguiar, é possível analisar a função social da escola. Essa autora afirma que a escola pode desempenhar um papel importante no seu entorno, visando contribuir para o exercício coletivo da cidadania. Olha só, cidadania aí, entrando aí os PCNs, né? A questão aí dessa cidadania. Dependendo do nível de inserção e compromisso com a comunidade, a escola constitui um papel estratégico para o desenvolvimento de ações coletivas que materializam o exercício da função social. De acordo com a autora e coerentemente com a legislação citada, né, mediante a indução sistemática quanto à necessária articulação, ó, importante aí, articulação, entre as ações pedagógicas e políticas, a escola pode contribuir para a formação de um cidadão crítico e criativo. Olha só, o cidadão crítico, né? Esse termo aqui de cidadão crítico é o Paulo Freire fala no seu livro Pedagogia da Autonomia, dessa criticidade. Então, é uma pergunta, né, envolvendo aí legislação com conhecimento de PPP, com ações coletivas, com projeto social, né, a função social dessa escola. Então, essa pergunta é um verdadeiro resumo da função da escola, que cai muito nos editais. Ok? Então, vamos estar comentando aqui uma por uma. Tudo bem? Vamos lá. Letra A, mais conformado com a condição socioeconômica. Então, conformado tem um teor aí negativo, tá? Conformado. Deixa eu colocar aqui um realce. Vou colocar aqui um vermelho. Ficou bem escuro aqui. Deixa eu colocar aqui sem cores, pronto. O conformado, ele tem um teor aí negativo, tá? É como eu resolvi em algumas questões, né? Ficar de mãos atadas, você não fazer nada, ser passivo, né? Então, essa alternativa, ela já está descartada, tá? Então, a letra A não é. Letra C, que atua competitivamente no mercado de trabalho e atende à visão neoliberal sobre a função da escola. Tudo bem que a LDB, nós falamos lá, preparar o educando para o mundo do trabalho, está escrito lá. Só que o objetivo aqui da questão está falando dessa função social da escola, não referente ao mundo do trabalho, ao mercado do trabalho. Está falando um lado social, como vocês podem ver aqui, o nível de compromisso com a comunidade.
Então, é mais uma função social mesmo. Então, a letra C não cabe, tá? Nós estamos falando aqui de competitividade de mercado de trabalho. Então, letra A também não. Agora vamos para a letra D, que obedece às funções de classificação e hierarquização determinadas aos postulantes a futuros empregados, né? Então, a gente está falando aqui que obedece às funções de classificação e hierarquização. Não é uma questão de hierarquização, porque no final do texto está falando aqui da formação do cidadão crítico e criativo. Se nós estamos falando dessa criticidade, se nós estamos falando de ser criativos, então nós temos que ser o quê? Se for criativo, nós temos que ser o quê? Empreendedores, né? Então, você ser o dono do seu nariz, né? Dizendo assim, no modo popular. Então, criativo é você ser independente. Aqui está falando de uma submissão, né, de você ser submisso a uma hierarquização, tá bom? Então, também negativo, não é a letra A, não é a letra C, nem a letra D. Vamos ler a letra E, que se orienta pela meritocracia tanto em seus estudos quanto ao mundo do trabalho, né? Falando aí da questão da meritocracia. Então, você, professor, né, pedagogo, tem que entender a meritocracia. Então, o examinador adora colocar palavras que não estão no cotidiano das pessoas para poder a pessoa, a candidata gerar uma dúvida e com a dúvida sempre leva ao erro, tá? Quando nós temos uma dúvida. Então, é importante estar resolvendo questões. Então, a questão da meritocracia é quando você trabalha naquela empresa por um tempo, né? Por um determinado tempo. Você é o mais velho da empresa, então você tem mais vantagens do que outra pessoa que entrou, por exemplo, há um mês. Você já está trabalhando há 10 anos naquela empresa. Então, você recebe alguns benefícios de meritocracia, principalmente aí a questão do serviço público, né? Então, a pessoa que tem mais tempo naquela empresa, ela recebe mais benefícios, e isso vem no lerite, né? Então, a questão aí da meritocracia, mas não é isso. Se nós estamos falando de criatividade, nós estamos falando do quê? De sermos empreendedores, de sermos criativos, tá? Então, vamos lá. A alternativa correta, então, é a letra B. Vamos lá, vamos ler a B aqui. Ela é capaz de concorrer para mudanças profundas da sociedade. Então, mudanças profundas, tá? Da nossa sociedade. É isso que tem que acontecer. Sempre, inclusive o PPP, né? Ele é flexível, né? Sofre mudanças também. A nossa sociedade também sofre mudanças. É uma metamorfose ambulante, né? Então, é importante aí nós sempre renovarmos, né? Ninguém sabe tudo, ninguém é o detentor do conhecimento. Então, cada dia nós aprendemos mais uns com os outros, né? Então, sempre a avaliação é um processo contínuo, tudo bem? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Vou colocar aqui, letra B. Vamos lá, letra B. Vamos para 27. Gente, é que eu falei para vocês no início, tá? A VUNESP colocam questões longas para desestabilizar, para mexer com o emocional das candidatas. Então, olha só, vamos contar. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 linhas e uma pergunta. Então, no momento, ó,
Respira, exala. O ar respira e exala, né? Então, tranquilidade, calma, claro, leia a questão da prova, você não pode ir direto nas alternativas, né? Pelos métodos de palavras positivas e negativas. Leia a questão. Isso aqui é uma verdadeira interpretação de texto lá de português, né? Então, vamos ver o que está sendo solicitado aqui na questão 27. Vamos lá. Para atender ao compromisso ético e social do educador na educação inclusiva, Geraldina, candidata ao concurso a professor de educação infantil em Piracicaba, examinou o artigo do autor. Nesse texto, o autor analisa que no século XIX, dentro de uma visão fatalista e inatista, considerava-se haver pouco a fazer com os indivíduos considerados deficientes, devendo-se segregá-los para que não oferecessem perigo a si e à sociedade. Entretanto, Maria Montessori, Seguin, Jean e Tarde apresentam posturas diferentes, pois Tarde dizia que o ser tido como idiota podia ser educado. Conforme Bianchetti, os estudos deste último pensador puderam oferecer bases para a evolução da educação especial, servindo de suporte para os trabalhos nessa direção. Daí destacaram-se limites e possibilidades à apreensão e à educação dos indivíduos citados, e na atualidade uma das possibilidades é a luta e as iniciativas concretas para que tais indivíduos sejam. Então vamos lá, vamos ver o que está sendo pedido aqui. Primeiro, né, a pergunta, claro, de educação especial, né? Então, a questão dessa educação especial, nós temos que, de uma visão do século XIX, né, uma visão fatalista e natista, ok? Esses indivíduos devendo se segregá-lo. Segregá-lo é uma palavra negativa, tá? A questão da segregação, tá? Para que não fossem perigo a si e à sociedade. Então, tem um teor aí negativo. Entretanto, aí alguns autores apresentaram diferentes opiniões, e aí está falando que esse último pensador ele fez uma revolução na educação especial, servindo de suporte para os trabalhos da direção. Daí destacaram-se limites e possibilidades da apreensão e a educação dos indivíduos citados, e na atualidade, uma das possibilidades é a luta e as iniciativas concretas para tais indivíduos que sejam. Então, vamos lá. A questão, essa questão 27, nós temos que observar o seguinte, né? Se nós estamos falando aqui de lutas, no século XVII, eles eram segregados, eram tratados como deficientes, né? Era um risco, era um perigo para a sociedade. E está falando aqui que o intuito é ir à luta. Se nós temos que ir para a luta, nós temos que lutar com quem? Com essa sociedade, com essa sociedade que discrimina os deficientes, né? Até hoje, né, nós temos aí pessoas que discriminam, né, o autista, discriminam os deficientes. Então, nós temos que lutar sim, mas com informação, com educação, tá? Então, vamos lá. Se nós temos que lutar, nós temos que lutar com uma sociedade, não são com pessoas, né? Então, vamos dar uma lida aqui em todas as alternativas. Letra A. Atendidos apenas em classes especiais para deficientes. Cuidado, apenas em classes especiais. Não, nós temos que lutar de uma forma ética, mas temos que lutar com uma forma de igualdade, de equidade, tá?
Então, em classes especiais, eu já estou segregando, estou separando, tá? Negativo, negativo. Vamos lá. Letra B. Integrados ao mundo do trabalho, exceto no setor de tecnologia. Meu, de novo, mundo do trabalho, não, é em todos os setores da sociedade, não só do mundo do trabalho, tá? E exceto aos setores de tecnologia, principalmente as empresas de tecnologia que ajudam, né, as pessoas especiais, deficientes, porque com toda a nossa tecnologia hoje, nós temos recursos, né? Perna mecânica e, enfim, e outros utensílios, né? Então, totalmente fora do contexto. Vamos lá, letra D. Letra D. Atendidos preferencialmente com a presença de um dos pais, pois só assim eles aprendem. Pô, já pensou em toda escola os pais têm que estar presentes para os alunos poderem aprender? Não, aí não existe a questão da autonomia. É importante que eles tenham autonomia, eles tenham essa independência, tá? Então aqui também podemos descartar. Letra E. Educandos, educandos apenas em grupos de no máximo 5 alunos para garantir uma educação individualizada. Se a nossa educação na Constituição ela diz que é um direito social, né? Como nós podemos separá-los? Não, nós temos que integrá-los, não separá-los. Então, também aqui já está descartado essa educação individualizada, tá bom? Então, a alternativa correta, né, no caso aqui é a letra C, integrados tanto à escola e aos movimentos sociais quanto à sociedade, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tudo bem? Vamos lá? 28, né? Não vou nem contar o número de linhas dessa 28. Já vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Para estudar a inclusão da pessoa com deficiência, é importante recorrer à Lei 13.146, de 2015. Esta, no parágrafo único do artigo 27, estabelece vamos lá, que é dever do Estado e da família, da comunidade e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo em toda forma de violência, negligência ou discriminação. Então, esse trecho é o que está escrito na lei, né? Na Lei 13.146 de 2015, o artigo 27, tá? Que eu selecionei aqui. Vamos lá. Agora vamos ver o que diz o autor. Então, o autor diz que o marco maior de todo o processo de educação infantil é o trabalho de formação para a cidadania. Segundo o autor, é coerente com a lei citada. O direito aqui de gozar plenamente a infância e o de construir-se como cidadão devem, né, ser somados ao direito com crianças com necessidades especiais de serem incluídas no sistema de ensino. Então, quando nós falamos da questão da educação especial, ela está em todos os níveis e modalidades de ensino. Lá, lembra o artigo 21, de novo, né? Educação infantil, séries iniciais, né? Que é a nossa educação fundamental, tá? E o ensino médio, claro, a educação superior. Então, são todos os níveis e modalidades. Então, vamos lá. Desse modo, a possibilidade de um conjunto das crianças de creches e pré-escolas interagir e partilhar experiências com crianças portadoras de necessidades educativas especiais será, né? Então, vamos lá.
falando toda uma questão de sociedade, de responsabilidade do Estado, né? Desse Estado. Então, a pergunta fala sobre a educação infantil no contexto, tá? Então, no caso aí, o 28, né? Vamos ler aqui. No caso, vamos ler a letra A. É uma oportunidade valiosa para elas ampliarem a noção de amizade, a compreensão, a aceitação e a valorização das diferenças entre as pessoas, né? Perfeito, tá? No caso aqui, essa alternativa mesmo, porque nós estamos falando das crianças de creche, pré-escolas. Então, creche, né, de 0 a 3 anos, né, ali na creche, e 4 a 5 anos na pré-escola. Então, a criança, ela tem essa pureza, né? Então, essa pureza fica mais fácil das crianças aceitarem, né? Então, elas não veem maldade, né? Então, fica muito mais fácil e é uma oportunidade valiosa, sim, tá bom? Vamos ler as outras alternativas. É factível se as mães acompanharem os primeiros 6 meses de adaptação e o ingresso dos pequenos nesse agrupamento coletivo. Não, é aquilo que eu falei para vocês. A criança tem um outro olhar, né? Então não é necessária a presença da mãe. Vamos lá, é contraindicada, porque essa partilha é muito difícil e às vezes traumática. Não tem nada de contraindicativo, tá? Olha, proveitosa, né? Se realizada somente com crianças a partir de 5 anos, independentemente de sua condição de normalidade. Por que só criança de 5 anos? Por que não pode ser de 3 anos? Por que não pode ser de 4 anos? Né? Se nós estamos falando de creche e pré-escola, na própria pergunta está mencionando isso. Então já está descartado, tá? Vamos lá. É pouco educativa para as crianças com necessidades especiais. Não, ao contrário, essa criança especial ela vai receber carinho, ternura, amor, diálogo, né? Então, isso que é importante, né? Então, a alternativa correta mesmo é a letra A, ok? Vamos lá, questão 29. Conforme o autor aqui, contribuir para que o estudante se reconheça como ser histórico e que faz a história em suas ações cotidianas e interação com o outro é papel da escola. Nessa direção, são variadas as atividades de cunho pedagógico que podem ser desenvolvidas na escola e na comunidade, com a participação decisiva. Participação decisiva de quem? Se nós estamos no papel da escola, dentro da escola, né? O que está direcionado? Ó, já acabei respondendo aqui para vocês, ó, dentro da escola, né? Já está respondida. Então, quem está dentro da escola, né? A questão da escola, dos papéis, é o conselho tutelar, desculpa, é o conselho escolar, né? Conselho tutelar é quando nós temos maus tratos da criança à escola e principalmente à sociedade, né? Você que é vizinha de alguém que está sofrendo maus tratos, né? Dos pais, dos avós, se essas crianças estão sofrendo maus tratos, denuncie o conselho tutelar, tá bom? O conselho tutelar é um título que está no ECA, né, na Lei 8.069, né, de 1990. Então, é importante aí o papel aí da sociedade, tá bom? Mas, frente a essa questão, voltando aqui, é o conselho escolar, tá? O conselho escolar que é o papel da escola, que tem esse cunho pedagógico, tá bom? Então aqui é letra A.
Vamos lá, questão 30. De novo, né? O Nesp com questões extensas. Então vamos lá. Para Paro, apresenta um estudo de caso sobre uma escola pública de ensino fundamental de São Paulo, capital. Nessa escola, a preocupação com a ausência dos pais no acompanhamento da vida escolar dos estudantes motivou a equipe da instituição a buscar uma estratégia nova para atrair os pais à escola, o que resultou no grupo de formação de pais. Neste objetivo, foi discutido com os pais assuntos relativos à vida da escola, mas também os ligados ao relacionamento com os estudantes em casa. Assim, as reuniões deveriam ser atraentes, ter um caráter dinâmico e com uma pauta construída com os pais, para estabelecer vínculos entre eles e os professores, né? De acordo, né? Vamos lá então. De acordo com o estudo realizado, os autores dessa proposta apontaram que o aspecto, né, vamos lá, que o aspecto de maior interesse para reproduções dessa estratégia em outras escolas parece, né? Então, vamos lá, é uma questão aí, né, de case, né, uma questão de caso. Vamos lá então, vamos responder a questão 30. Letra A. Exigir que os pais mantenham sua timidez para não monopolizarem os encontros. Meu, manter a timidez, nós temos que conversar, nós temos que ter o que? O diálogo, né? E não é para manter a timidez, totalmente negativo. Vamos lá. Letra B. Obrigar os pais a deixarem seus problemas e apreensões em casa, contribuindo desse modo para o sucesso das reuniões. Eu acho que se a escola quer trazer os pais, né, para a escola, para poder falar os problemas da escola, para poder pra ter esse relacionamento com os estudantes, nós temos que utilizar o que? A relação do diálogo, né? Então, procurar o diálogo, ele serve o quê? Para procurar soluções, tá bom? Então aqui, esse aqui já está descartado. Vamos lá. Requer que os pais aprendam a falar só de seus êxitos e alegrias, pois assim seus filhos serão otimistas nas aulas e na vida. Não, nós temos que ser realistas, né? Não otimistas, realistas. Temos que falar a realidade, né? Então a vida não é um mar de rosas, né? Então tem lá os seus espinhos, né? Então tudo tem que ser dito, tá? Desde cedo, nunca guardar ou esconder um segredo, né? Vamos lá, letra D. Indicar que a equipe escolar deva dar mais destaque aos conteúdos curriculares, de modo que os pais aprendam a orientar os seus filhos, né? Então, a letra D, cuidado que o examinador sempre induz ao erro, tá? Induz, isso aqui é uma pegadinha que muita gente iria colocar, não tenho a menor dúvida quanto a isso, tá? Mas não é, tá? Não é. Vamos ler aqui, no caso, a letra E, pois nós lemos todas, né? Vamos ver o que? Vamos deixar essa D aqui de stand-by, né? Vamos deixar ali, vamos ler a letra E. Letra E. Ser o caráter democrático e francamente dialógico das relações entre profissionais da escola e o grupo de pais que comparece às reuniões. Então, esse é o intuito, né? Que os pais apareçam nas reuniões, porque estava com uma ausência da questão dos pais. Então, foi proposto isso lá pelo grupo pedagógico, né? Então, o objetivo é que os pais comparecessem a essa reunião, tá? E ter um caráter, sim, democrático e francamente dialógico, né? Sempre o Paulo Freire, ele fala dessa relação dialética, né?
entre professores e alunos, né? E é questão de também nós vivemos num regime democrático, né? Então é importante a questão do diálogo. Então a letra E ela tem mais sustentação do que a letra D, tá bom? Então a letra D ele diz o que? Indicar a equipe escolar deva dar mais destaque aos conteúdos escolares, de modo que os pais aprendam a orientar os seus filhos. Não, a escola não é, a casa, a família não é uma extensão da escola, né? Então, são ambientes diferentes, como diz Vygotsky, né? Nós temos o ambiente natural, que é a família, e o ambiente social, que é a escola, né? Escola, clube, antigamente tinha clubes, né? Você ia para o clube, né? Então, hoje, o ambiente social é o quê? A rede social, né? Então, são ambientes sociais, a escola, né? Então, é, aqui no caso, a letra E, ela tem uma sustentação baseada na pergunta do que a letra D. Cuidado, a letra D é uma pegadinha aí do examinador, tá bom? Então, eu resolvi com vocês hoje, tá? A prova de Piracicaba da questão 26 a 30. Resolvemos aí, né? 26, 27, 28, 29 e 30. Resolvemos 5 questões da banca VUNESP, né? Piracicaba, agora, essa prova foi feita agora no mês de agosto, tá bom? Então, é importante que vocês resolvam, né? Resolvam questões, muito importante, nas nossas apostilas, tem lá as questões por tema. Então, primeiro foca nas questões com o tema, o assunto, e depois você, com o tempo, você vai fazer questões relacionadas a bancas, às provas, tá bom? Então, as bancas estão sempre mudando o estilo. Se fosse uns 3 anos atrás, eu diria para você estudar fielmente a prova, a banca, mas eles estão, conforme a concorrência, a competitividade, né? Então, as bancas estão alterando os estilos de prova, tá bom? Mas essa prova da VUNESP foi uma prova mexendo bem com o emocional, com perguntas extensas, tá bom? Ok? Então, deixa o seu like aí, o seu comentário dessa prova, tá bom? Até mais.